E se para salvar tudo o que você construiu na vida, fosse preciso fazer um acordo que colocasse seu coração em risco? Você já se sentiu preso entre o medo de perder o controle e a vontade de viver algo verdadeiro? Nesta história, vamos acompanhar uma mulher poderosa que pensava ter tudo, até descobrir que nada fazia sentido sem amor. E o melhor, você vai ver como os melhores momentos acontecem quando a gente menos espera. Fique até o final, porque esta história vai mostrar que, às vezes, a maior vitória não está em vencer uma guerra, mas em ter coragem de baixar as armas. Prepare-se para rir, se emocionar e repensar o que realmente importa na sua vida. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. O clique dos saltos de Melina Cardarelli ecoava pelo corredor envidraçado, uma marcha ritmada que impunha respeito e temor a todos que cruzavam seu caminho. Em meio à cidade cinzenta e viva de Nova York, ela era uma força em movimento, fria, impecável, inatingível. Mas naquele dia havia algo em seu caminhar, uma rigidez quase imperceptível nos ombros, uma urgência que nem o mais atento dos funcionários teria coragem de apontar. Ao adentrar seu escritório panorâmico, com vista para os arranha-céus que rasgavam o céu, Melina trancou a porta atrás de si com um estalo decidido. Largou a bolsa de grife sobre a mesa com mais força do que o necessário e ficou alguns segundos parada, encarando o reflexo turvo no vidro. A mulher ali parecia a mesma. Postura ereta, olhar de aço, lábios vermelhos como um selo de guerra. Mas dentro dela, a estrutura de controle começava a ruir silenciosamente. Respirando fundo, ela acionou o interfone. David, aqui. Agora. Do outro lado da empresa, David Coleman, assistente pessoal de Melina há quase 3 anos, deixou a caneca de café meio cheia escapar por entre os dedos, espalhando gotas sobre seus documentos organizados. Em questão de segundos ajeitou a gravata torta, alisou o cabelo castanho e atravessou o andar como se estivesse indo para o cadafalso. Ao abrir a porta do escritório, encontrou Melina de costas, encarando a cidade como se pudesse dobrá-la à vontade. Por um momento, David hesitou, absorvendo a tensão que emanava dela como uma corrente elétrica. Senhora Cardarelli? Perguntou, a voz controladamente neutra. Ela virou-se com uma precisão calculada. Seus olhos, normalmente frios, como aço polido, estavam mais duros ainda. Mas havia algo mais ali. Uma faísca quase imperceptível de vulnerabilidade. Quase. Feche a porta, David, ordenou ela. Ele obedeceu. O clique do trinco soando alto na atmosfera densa do ambiente. Melina caminhou até a mesa e deslizou uma pasta em direção a ele. Os documentos oficiais do Departamento de Imigração estampavam, com letras severas, o veredito, que ameaçava desmoronar todo o império que ela havia construído. Irregularidade no visto de trabalho. Imediata deportação para a Itália, caso não apresentasse vínculos sólidos com o país. David folheou as páginas, sentindo o estômago despencar. Não pode ser, murmurou, a voz falhando. Pode, respondeu Melina seca. E será se eu não agir rápido? Ela se apoiou na mesa, os dedos tamborilando de forma quase imperceptível. Um gesto raro para quem sempre exibia controle absoluto. Seus olhos cravaram nos dele. Preciso de uma solução que seja rápida, legal e eficaz. David franziu o senho, a mente já formulando perguntas que temia fazer. E o que exatamente a senhora está pensando? Um pequeno sorriso, duro como pedra, curvou os lábios de Melina. Preciso me casar. David piscou, atônito, como se ela tivesse acabado de propor que saltassem juntos de um arranha-céu. Comigo? Melina assentiu como se estivesse propondo uma aquisição de empresa e não uma aliança vitalícia. Você é cidadão americano, ficha limpa, funcionário de confiança. É perfeito. Casamos, mostramos às autoridades nossa união estável e apaixonada. E em poucos meses cada um segue seu caminho. David abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra parecia adequada para aquele momento insano.
Ela cruzou os braços, o olhar incisivo. Claro que haverá benefícios para você, acrescentou com aquela voz de negócios que jamais admitia negociação. A mente de David girava. Essa mulher, que há poucas semanas gritava com ele por um erro de fonte em uma apresentação, agora pedia, não, exigia, que ele se casasse com ela. Aquilo era real? Estava mesmo acontecendo? E, no entanto, a proposta tinha seu próprio veneno doce. A chance de finalmente ser visto, de deixar de ser apenas um número em uma planilha, de apoio, endireitou a postura surpreso consigo mesmo ao encontrar a coragem de falar. Quero ser promovido a gerente executivo e triplicar meu salário. Por um instante que pareceu congelar o tempo, Melina o encarou. A tensão no ar era palpável, como uma tempestade acumulando força antes do primeiro trovão. Então ela sorriu, não um sorriso genuíno, mas um gesto pequeno, perigoso e levemente admirativo. Fechado. David respirou fundo, sentindo que acabara de atravessar uma porta da qual jamais poderia voltar. Onde faremos isso? Juneau, Alasca, respondeu ela já pegando o celular para organizar tudo. Sua família mora lá. Vamos passar um tempo juntos, construir o romance perfeito para as autoridades. Conhecer seus pais, sua irmã, seus vizinhos intrometidos. Ela ergueu uma sobrancelha. O pacote completo. David esfregou a nuca, já sentindo o peso do que viria. Partimos amanhã. Melina falava com a autoridade de quem já decidira tudo, como sempre, mas ao guardar o celular e olhar brevemente pela janela, um brilho diferente atravessou seu olhar. Ela não permitiria falhar, nem agora. Do outro lado da mesa, David sentia um misto de nervosismo e antecipação crescer dentro dele. Era como se estivesse à beira de um precipício. E de algum jeito inexplicável, soubesse que a queda não seria apenas vertiginosa. Seria transformadora. O avião cortava o céu nublado como uma flecha prateada, balançando suavemente sob o vento frio do Alasca. David observava Melina pela janela refletida. A postura impecável, o olhar endurecido, a expressão fria de quem vestia uma armadura invisível. Mas havia algo diferente nela, um leve tique nos dedos batendo ritmadamente contra o apoio de braço. Uma respiração contida que traía a atenção por trás da máscara de controle. Quando o avião aterrissou em Juneau, uma lufada de vento cortante invadiu a porta aberta, trazendo consigo o cheiro fresco de pinheiros e gelo. Melina puxou o casaco de lã mais apertado contra o corpo, franzindo o senho para a vastidão branca que se estendia diante dela. Bem-vinda ao Alasca, murmurou David com um sorriso divertido. Melina ergueu o queixo. Frio, primitivo, encantador. Sua voz gotejava sarcasmo. Na saída do pequeno aeroporto, uma cena que parecia tirada de um filme de Natal esperava por eles. A família Coleman reunida com cachecóis coloridos, cartazes feitos à mão e sorrisos genuínos que contrastavam violentamente com a rigidez de Melina. A mãe de David, uma mulher baixa de rosto rosado e olhos vibrantes, correu para abraçá-lo com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. "Meu menino", exclamou, a voz embargada de emoção. "E esta deve ser a Melina." Melina hesitou uma fração de segundo antes de forçar um sorriso e aceitar o abraço apertado da Sra. Coleman, que cheirava a biscoitos de baunilha e sabonete artesanal. O calor do gesto inesperado a deixou brevemente sem reação. O pai de David, um homem alto e robusto com mãos calejadas, apertou a dela com vigor. "Seja bem-vinda, mocinha. Aqui todo mundo é família." "Obrigada, Sr. Coleman", respondeu ela, a voz formal como se estivesse em uma negociação corporativa. "Que nada, me chame de George", disse ele, rindo com uma sinceridade que fez algo desconfortável se mexer no peito de Melina. Dentro da velha caminhonete que os levaria até a casa da família, Melina manteve os olhos fixos na janela embaçada pela respiração quente de todos ali. O mundo de Nova York parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. A casa dos Coleman era uma construção robusta de madeira, pintada de azul desbotado, com guirlandas artesanais penduradas nas janelas e uma árvore de Natal enfeitada na varanda.
O cheiro de pinho queimando na lareira misturava-se ao aroma doce de canela, envolvendo Melina em uma sensação estranha de conforto e claustrofobia ao mesmo tempo. Espero que não se importe em dividir o quarto com nosso David, disse a mãe dele, piscando de forma cúmplice. Noivos têm que se acostumar, né? Melina travou a mandíbula, respirando fundo. Claro, sem problema algum. O quarto era um universo à parte. Pôsteres antigos de filmes de ação, troféus de beisebol, uma colcha xadrez. Melina soltou a mala no chão com um suspiro contido. Eu comandei aquisições bilionárias, resmungou ela baixinho para si mesma. Posso sobreviver a isso. David encostou na porta com um sorriso quase travesso. Bem-vinda ao território inimigo. Não me subestime, Coleman, respondeu ela, afivelando a expressão determinada. A primeira noite foi um espetáculo à parte. Reunidos na sala aquecida apenas pela lareira, Melina foi empurrada para o centro da vida familiar dos Coleman, um furacão de tradições que não deixava espaço para protocolos ou defesas. Ela queimou a língua tentando tomar chocolate quente sem soprar. Derrubou uma tigela inteira de pipoca ao tentar ajudar na cozinha. E, para seu horror supremo, foi arrastada para uma animada partida de charadas natalinas. Vamos ver se a grande empresária sabe se divertir, desafiou Lisa, a irmã adolescente de David, com um sorriso provocativo. Durante as primeiras rodadas, Melina parecia uma estátua deslocada entre as gargalhadas. Mas algo, talvez o olhar divertido de David, talvez a atmosfera despretensiosa, começou a amolecer suas bordas. Quando David se ajoelhou dramaticamente para representar Titanic, braços estendidos no ar como um Leonardo DiCaprio desastrado, Melina não conseguiu conter uma risada alta e espontânea. E naquele riso algo em seu peito, algo que ela mantinha trancado há anos, começou a ceder. Mais tarde, enquanto se enroscava sob as cobertas rústicas do quarto de David, com a respiração quente condensando no ar gelado, Melina encarava o teto escuro, tentando entender o que estava sentindo. Ela era Melina Cardarelli, orgulhosa, inatingível, implacável. Mas aqui, entre pessoas que a abraçavam sem reservas, entre paredes que guardavam o som de risadas verdadeiras, ela começava a se perguntar: quem era ela de verdade? E talvez pela primeira vez Melina sentiu medo. Não do fracasso, não da deportação, mas do que poderia perder se começasse a querer tudo aquilo para si. A manhã em Juneau parecia saudar o mundo com uma nevasca leve, pintando os telhados de branco e desenhando cristais nas janelas. Melina acordou com o som abafado de risadas vindo da cozinha e o cheiro tentador de café fresco misturado a panquecas caseiras. Ela demorou alguns segundos para se situar. Não estava em seu loft de Nova York. Não havia agenda eletrônica vibrando ao lado da cama. Estava ali, em uma casa de madeira aquecida por amor e fogo de verdade, no coração do Alasca. David já havia saído do quarto, deixando um bilhete rabiscado em uma folha de caderno escolar. Encontro você na praça. Evento comunitário. Não se atrase, ou eu conto que você não sabe fazer chocolate quente. Ela sorriu sozinha, um sorriso pequeno e involuntário, antes de colocar os pés no chão gelado e se preparar para enfrentar mais um dia, no que parecia ser um outro universo. Na praça central, a cidade fervilhava de atividades. Crianças arrastavam trenós improvisados, senhoras distribuíam chocolate quente e homens montavam barracas decoradas com pinhas e fitas vermelhas. Era o dia do Festival de Natal de Juneau, e também, segundo David, a chance perfeita de mostrar ao agente de imigração que eles eram um casal real. Melina ajeitou o cachecol com mãos trêmulas. Parte do frio, parte de algo muito mais incômodo. Medo de falhar, não como empresária, não como manipuladora, mas como mulher, como alguém tentando pela primeira vez pertencer de verdade. Ela encontrou David perto da fonte congelada, ajudando a avó a pendurar enfeites. Ele usava um gorro ridículo, de rena, e ainda assim parecia tão natural, tão certo naquele cenário, que Melina sentiu uma fisgada inesperada no peito. Achei que você fosse fugir, brincou ele ao vê-la.
E perder a chance de decorar um barril de cidra quente com fitas douradas? Nem pensar, respondeu ela em tom sarcástico. David riu, estendendo a mão para ela. Sem pensar, Melina assegurou. O toque foi breve, mas a eletricidade que percorreu seus dedos permaneceu, latente. Ao longo do dia, entre pendurar enfeites, rir de tombos na neve e distribuir biscoitos para crianças, Melina foi se despindo, camada por camada, da mulher de aço que usava como armadura. Cada gesto desajeitado, cada sorriso sincero daquelas pessoas, cada provocação carinhosa, de David era como um martelo contra suas muralhas. E então, como se o universo conspirasse para testar a fragilidade recém-descoberta, Mr. Thompson apareceu. O agente de imigração se movia pela praça com olhos treinados, observando gestos, escutando conversas. Seus passos eram calmos, mas sua presença era uma ameaça silenciosa, como uma faca deslizando suavemente pelo tecido. Melina congelou ao vê-lo, o coração disparando em um ritmo doloroso. David percebeu seu nervosismo e, sem hesitar, passou o braço pela cintura dela, puxando-a para mais perto. Sorria, sussurrou ele. Ela obedeceu, mas era mais do que um sorriso ensaiado. Havia uma ternura verdadeira naquele gesto, um desejo genuíno de proteção. David inclinou-se e, para manter a fachada, roçou os lábios na têmpora dela. O toque leve, quase reverente, fez o mundo girar um pouco. Depois do festival, caminhando sozinhos pela trilha que levava de volta para casa, o silêncio caiu entre eles como uma neve pesada. Melina sentia o frio nas bochechas, o calor residual do toque dele na pele. Está tudo bem, disse David quebrando o silêncio. Você foi perfeita hoje. Ela soltou uma risada breve, sem humor. Você não entende, David. Eu não sou feita para isso. Eu não sei ser real. David parou de caminhar, virando-se para ela. As luzes da cidade distante brilhavam como vagalumes no horizonte nevado. Talvez seja isso que me encanta, disse ele a voz baixa. Ver você tentando, e ser melhor do que pensa que é. Melina engoliu em seco, desviando o olhar. Era demais. O calor nos olhos, o nó na garganta. Sentimentos que não estavam no script, que ameaçavam tudo. Ela pensou em voltar para casa, se trancar no quarto, fingir que era apenas cansaço. Mas naquele instante, David estendeu a mão novamente. Não para obrigá-la a nada, mas para oferecer uma escolha. E talvez pela primeira vez em anos, Melina escolheu não fugir. Ela colocou a mão na dele. Eles continuaram caminhando sob a neve que começava a cair de novo, lenta e silenciosa, como bênçãos esquecidas. E atrás deles, como uma sombra persistente, Mr. Thompson os observava. O vento da manhã soprava forte sobre Juneau, espalhando flocos de neve como pequenos pedaços de vidro pelo ar cinzento. Melina apertou o casaco contra o corpo, enquanto caminhava pela varanda da casa dos Coleman, cada passo ecoando no assoalho, de madeira envelhecido. Dentro da casa, sons acolhedores escapavam pelas frestas. Risadas suaves, cheiro de pão fresco, calor humano. E tudo isso parecia agora dolorosamente inalcançável para ela. Aquela noite na praça não havia sido apenas uma encenação para as autoridades. Algo real havia nascido entre ela e David. Algo que nem todos os relatórios do mundo conseguiriam mensurar. E isso a assustava mais do que qualquer ameaça legal. Ela sabia o que deveria fazer. Sabia há dias. Mas só agora sentia o peso esmagador da decisão. Precisava acabar com aquilo. Antes que se entregasse totalmente. Antes que machucasse a única pessoa que acreditara nela sem pedir nada em troca. O festival de Natal daquela tarde era a cereja do bolo. O clímax perfeito para quem quisesse parecer um casal apaixonado. A cidade inteira estava reunida na praça principal, enfeitada com laços vermelhos e luzes douradas que tremeluziam sob a neve fina. Um palco improvisado havia sido montado para a apresentação dos noivos. Mais um gesto simbólico para reforçar a veracidade do relacionamento. Melina olhava para a estrutura simples, iluminada por lamparinas artesanais,
com o coração pesado. Cada fio de luz, cada laço, cada olhar de expectativa da família de David cravava-se em sua consciência como agulhas invisíveis. Enquanto ajeitava a Sharp em volta do pescoço, sentiu David aproximar-se, o cheiro amadeirado do casaco dele preenchendo o ar frio entre eles. Nervosa? Ele perguntou, a voz baixa e cheia de ternura. Ela quis dizer não. Quis sorrir e fingir, mas em vez disso apenas assentiu, incapaz de articular a mentira. David segurou a mão dela, um gesto que deveria ser puramente estratégico, mas que agora queimava sua pele com uma doçura insuportável. No palco, a prefeita da cidade pegou o microfone e com entusiasmo apresentou o querido casal. A multidão aplaudiu, os rostos iluminados pela expectativa. David foi o primeiro a falar. Simples, sincero, com palavras que derretiam até o coração mais endurecido. Às vezes a vida coloca alguém no seu caminho de maneira inesperada, e contra todas as probabilidades, essa pessoa muda tudo. Melina sentiu o nó na garganta crescer, apertando-se dolorosamente. Quando o microfone foi passado para ela, os olhos de David a encorajaram. Os olhos de toda a família e de Mr. Thompson no fundo da multidão a julgavam. Ela inspirou, o ar gelado rasgando seus pulmões. As palavras não saíram. Não podiam. Não depois de tudo. Soltando o microfone que caiu com um estalo seco sobre o tablado, Melina desceu apressadamente do palco, o coração disparado, as pernas trêmulas. David correu atrás dela chamando seu nome. Melina, o que está fazendo? Ela parou sob a neve que começava a engrossar, virando-se para ele com os olhos marejados. Não posso, David, sussurrou. Eu não posso continuar mentindo. Nem para eles. Nem para mim. E principalmente nem para você. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou um passo, como se a proximidade dele fosse mais perigosa do que qualquer agente do governo. Você merece algo real, continuou ela, a voz trêmula. Algo puro. Eu não sou isso. Nunca fui. Você é muito mais do que pensa, disse ele, a voz carregada de dor. Mas Melina já estava virando, caminhando rápido pela rua, coberta de neve. As luzes da praça atrás dela se tornando borrões dourados e tristes. Horas depois, Melina estava sentada no pequeno aeroporto de Juneau, o bilhete de volta para Nova York amassado nas mãos suadas. A voz do alto-falante anunciava o embarque, e cada palavra parecia bater em seu peito como um martelo. Ela olhou pela janela, vendo a cidade adormecida sob o manto branco da noite. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava deixando algo realmente importante para trás. Quando o avião decolou, ganhando altitude sob a tempestade de neve, Melina fechou os olhos. Dentro dela, o vazio que sempre habitou seu peito não havia apenas voltado. Ele parecia maior, mais escuro, mais impossível de preencher. E agora, ela sabia. Perder David era diferente de perder negócios ou reputação. Era perder a chance de finalmente ser feliz. Nova York recebia Melina como sempre, fria, barulhenta e indiferente. O táxi a deixou na frente do prédio espelhado que abrigava seu império, e ela caminhou pela calçada gelada sentindo o peso da cidade no peito, como uma armadura velha que ela voltava a vestir. As luzes de neon refletiam nas poças d'água, os carros uniam pelas avenidas, e a vida corporativa pulsava sob seus pés. Tudo parecia normal. Tudo parecia no lugar, exceto ela. Subindo até o andar principal da Cardarelli Enterprises, Melina foi saudada com acenos discretos e olhares respeitosos. Sua reputação intacta, sua imagem intacta. Só o que não estava intacto era o que batia dentro dela. Um coração partido que nenhuma conquista profissional poderia remendar. Ela voltou à rotina com a ferocidade de quem precisava sobreviver. Contratos assinados, reuniões implacáveis, discursos ensaiados. Mas a cada vez que descia para a cafeteria do prédio e via um casal sorrindo junto, ou ouvia uma gargalhada sincera no corredor, uma pontada atravessava seu peito como uma lembrança que se recusava a morrer. David. Seu sorriso desajeitado.
seu olhar de ternura silenciosa, o calor de suas mãos mesmo sob a neve. Ela havia fugido. De novo, mas desta vez a fuga deixou um rastro que ela não conseguia apagar. O auditório da Cardarelli Enterprises estava lotado naquela manhã gelada de terça-feira. Investidores, jornalistas e parceiros comerciais aguardavam a apresentação da nova expansão internacional da empresa. Era a grande jogada de Melina para reforçar sua imagem de poder e estabilidade após os boatos, discretos mas vorazes, sobre seus problemas com a imigração. Ela subiu ao palco com passos firmes, o salto dos sapatos ressoando autoritário no chão polido. Vestia um terno cinza impecável, maquiagem sóbria, cabelo preso num coque sem uma mecha fora do lugar. Era a imagem da perfeição corporativa. Mas por dentro, tremia. Enquanto falava, gráficos coloridos projetados atrás dela detalhavam investimentos, lucros, expansões. As palavras saíam automáticas, ensaiadas. Cada frase, uma camada extra sobre a dor que insistia em vazar pelas frestas. Até que no meio da explanação sobre o mercado asiático, um burburinho se espalhou pelo fundo do auditório. Melina continuou, sem se deixar distrair. Estava acostumada a controlar multidões. Mas então ela ouviu David caminhando pela fileira central, sem terno, sem cartão de acesso, com um sorriso determinado no rosto e um brilho nos olhos que fazia tudo em volta parecer mais cinza do que já era. O coração de Melina saltou no peito, atropelando o discurso ensaiado. Ela travou no meio de uma frase, o clique das câmeras e os murmúrios do público criando uma atmosfera de suspense surreal. David subiu no palco como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. E talvez tivesse. Ele tirou o microfone da mão dela com uma gentileza que a desarmou por completo e virou-se para o público. Com licença, senhoras e senhores, disse ele, a voz projetada mas carregada de uma emoção crua que nenhuma técnica de oratória poderia ensinar. O silêncio caiu sobre o auditório como uma cortina pesada. David olhou para Melina e sorriu. Às vezes, a gente passa a vida toda construindo muralhas para se proteger. Decepções, medos, perdas. Tudo vai empilhando tijolo sobre tijolo. Ele fez uma pausa e sua voz ficou mais suave. Mas de vez em quando alguém aparece, e com um simples sorriso, com um toque, com uma palavra, derruba tudo. Melina sentiu as lágrimas subirem, ardendo nos olhos. Ela piscou rapidamente, tentando manter a compostura, mas era inútil. Eu não estou aqui para salvar você, Melina, continuou ele. Estou aqui para te pedir que me deixe lutar ao seu lado, para que você não precise mais lutar sozinha. E então, diante de uma plateia atônita, David ajoelhou-se. O mundo parecia ter parado de girar. Melina Cardarelli, você quer se casar comigo? Desta vez, sem contratos, sem acordos, sem pressões. Só amor. Houve um momento de silêncio absoluto, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Melina olhou para ele. Para aquele homem que a via por quem ela era, não pelo que ela fingia ser. E de repente todas as máscaras, medos e armaduras desabaram. Ela caiu de joelhos à frente dele, as lágrimas finalmente escorrendo livres. Sim, sussurrou, a voz embargada. 1000 vezes sim. O auditório explodiu em aplausos e gritos, mas Melina só via David. Só sentia o calor de suas mãos segurando as dela, a certeza em seus olhos. Quando se beijaram, o mundo inteiro pareceu desaparecer, deixando apenas eles dois no centro do universo. Mais tarde, enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas, iluminadas de Nova York, com a neve caindo suave sobre seus cabelos, Melina sorriu como há muito tempo não sorria. O frio da cidade não parecia mais tão cortante. As luzes, antes ofuscantes, agora brilhavam como promessas. Ela sabia que desafios viriam. Sabia que ainda havia cicatrizes a curar, mas agora não precisava enfrentá-los sozinha. E pela primeira vez Melina Cardarelli não sentia que estava fugindo. Sentia que, finalmente, havia encontrado seu lar. Nos braços de David.
Algumas pessoas passam a vida inteira construindo fortalezas ao redor do próprio coração, acreditando que a solidão é o preço da liberdade. Mas o que Melina descobriu, tarde mas a tempo, é que o verdadeiro poder não está em se proteger do amor, e sim em permitir que ele nos transforme. O amor que chega de mansinho, sem contratos ou garantias, é o mesmo que derruba muros com um sorriso, cura feridas com paciência e nos ensina que ser vulnerável é, na verdade, a forma mais corajosa de viver. Às vezes a vida nos obriga a perder tudo aquilo que achávamos indispensável para, só então, mostrar o que realmente importa. E foi ali, entre promessas sussurradas na neve e olhares que falavam mais do que palavras, que Melina entendeu. A felicidade não é planejada, negociada ou controlada. Ela simplesmente acontece e só floresce para quem tem coragem de abrir mão do medo e dizer, de peito aberto, sim para o improvável. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.